Pai Santo que estás nos céus, é em nome de Jesus que nos aproximamos do nosso Pai, que nos ama, que cuida de nós, como a menina dos teus olhos. Obrigado pelo Salvador Jesus Cristo, Santo e Venerável Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que nos assiste, que nos convence, que nos transforma, que abre a nossa mente, que lança luz sobre cada verso da Bíblia quando estamos lendo. Obrigado pelo Espírito Santo. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Pai. Que onde os nossos irmãos estiverem, eles estejam ali sendo guiados e iluminados pelo Espírito Santo. Responde os pedidos que estão sendo feitos. Abre a nossa mente neste exato momento, quando vamos abrir a Bíblia para estudarmos sobre visões das portas abertas no céu. Que o Senhor abra a nossa mente para entender esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode estar se perguntando, pastor, o que quer dizer este título? Visões das portas abertas no céu. Queridos, no Apocalipse, a Bíblia fala 2 vezes sobre portas abertas no céu. Uma vez está na carta que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia. Aqui fala das portas abertas no céu. E também na carta de Laodiceia, quando termina aqui o capítulo 3, verso 22, o capítulo 4, ainda dentro do contexto de Laodiceia, fala da porta aberta no céu. Queridos, que são estas portas abertas no céu? Quando nós entendermos corretamente o que são estas portas abertas no céu, haverá um grande reavivamento no meio do povo de Deus. O estudo da profecia, da forma correta, produz reavivamento e reforma no meio do povo de Deus. Quando você lê o Apocalipse, quando você ouve as explanações das igrejas, dos selos, das trombetas, dos reis do Apocalipse 17, quando você ouve e você não entende, quando a sua mente fica confusa, é porque está errado. Quando a interpretação está correta, quando a interpretação é aquela que o Espírito Santo está dando, vai ficando tudo claro na sua mente. Tudo vai se encaixando, como peças num quebra-cabeça, tudo vai se encaixando. Mas quando as coisas ficam confusas, como hoje uma pessoa me escreveu dizendo, pastor, quanto mais eu ouço as explicações sobre 7 trombetas, mais confusa eu fico. Exatamente. Por quê? Porque quando na mente da pessoa que está explicando o assunto é confuso, ele transmite, ele passa a confusão para a mente dos outros. Mas quando na sua mente, a mente daquele que está explicando, aquele que está pregando, se na mente dele as coisas são claras, ele passa essa clareza, essa certeza para aqueles que estão ouvindo. Portanto, queridos, o Apocalipse é um livro aberto. O livro do Apocalipse não é um livro difícil de entender. Ele se torna difícil quando nós torcemos o Apocalipse. Quando nós torcemos, quando nós não queremos aceitar da forma como Deus escreveu o Apocalipse, então ele se complica. Se complica. Então nós queremos agora convidar você para abrir o Apocalipse. Aqui no capítulo 1. No capítulo 1 de Apocalipse, você vai encontrar no verso 12. Abra sua Bíblia. Anote aí num caderno, anote todos os versos que nós vamos ler. Anote também as perguntas que você tiver na sua mente. Aqui nós vamos ver em Apocalipse capítulo 1 e o verso 12. Quando João teve essa revelação de Jesus Cristo na ilha de Patmos. Jesus apareceu para João no capítulo 1. Todo o capítulo 1 é a aparição de Jesus para João. E então, no verso 12, João já de início disse, eu me virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Queridos, antes de João ver Jesus, porque ele viu Jesus aqui no verso 13. No verso 13, João viu Jesus. Mas antes de ver Jesus, João viu 7 castiçais de ouro. É um candelabro, é um candeeiro. Na realidade, queridos, o que João primeiro viu foi o lugar santo do santuário celestial. Quando João recebeu esta visão, foi por volta do ano 90 até o ano 100
no primeiro século, entre o ano 90 e o ano 100, foi o período que João esteve na ilha de Patmos, foi quando ele recebeu a visão do Apocalipse. Se foi por volta do ano 90 a 100, quantos anos faziam que Jesus Cristo já estava no céu? Do ano 31 até o ano 90. 30 para 90 são 60. Então, queridos, mais de 60 anos Jesus já tinha sido entronizado no céu. Quando João recebeu a visão, Jesus já estava entronizado no céu há 60 anos. Ou seja, Jesus já estava trabalhando aonde? Não no Santíssimo. Porque o santuário da terra tinha 3 fases: pátio, santo e santíssimo. Pátio, santo e santíssimo. O santuário celestial também. Jesus morreu no pátio, na cruz do Calvário, no Monte do Calvário. O altar de sacrifício foi o Monte do Calvário. O pátio é o planeta Terra. Jesus morreu no pátio do santuário celestial. Quando ele ascendeu ao céu, ele foi entronizado no santuário celestial e começou o seu ministério, que é no lugar santo. Ele só ia entrar no Santíssimo, queridos, ele só ia iniciar a terceira fase do seu ministério em 1844, no Santíssimo. Portanto, queridos, quando João teve esta visão de Jesus, ele não viu o Calvário. Ele viu o quê? O lugar santo. Porque era onde Jesus estava naquele justo momento. Andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Andando no lugar santo do santuário celestial. Isto está claro, muito claro. Aqui diz o verso 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, lugar santo do santuário celestial. Neste lugar santo do santuário celestial, Jesus permaneceu mais de 1.800 anos. Nesse ministério de intercessão, nesse ministério de mediador nosso, Jesus permaneceu durante todo o período das igrejas, das 7 igrejas. Por isso, a profecia mostra que Jesus andando no meio dos 7 castiçais. Jesus não estava andando no meio de 1 ou 2 castiçais, mas no meio dos 7. Ou seja, Jesus presente na história da igreja ao longo das 7 fases. Porque foi o período que ele esteve intercedendo no lugar santo por você. Diz agora o verso 13. Capítulo 1, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, é Jesus, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. Esta é a roupa que o sumo sacerdote usava para interceder junto ao altar de incenso. O sumo sacerdote usava esta roupa. Então aqui está mostrando Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, mas ele está não no Santíssimo, ele está oficiando junto ao altar de incenso, andando no meio dos 7 castiçais. Tudo tem a ver com o lugar santo. E a sua cabeça, diz aqui o verso 14, e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão, reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Queridos, esses 7 castiçais, no meio dos quais Jesus estava andando, aqui diz o verso 20, explica o que são. Verso 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros, castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Andando no meio dos 7 castiçais significa Jesus andando no meio das 7 igrejas. Desde o ano 31 começou o período de Éfeso. Percebam que as 7 igrejas, aqui no verso 11, né? Capítulo 1, verso 11, fala que as 7 igrejas são o quê? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, verso 11. Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Deus mostra Jesus andando no meio das 7 igrejas. Éfeso começou no ano 31 até o ano 100, com a presença de Jesus. Esmirna foi do ano 100 ao ano 313, com a presença de Jesus. Pérgamo foi do ano 313 a 538, na presença de Jesus, Jesus andando no meio. E Tiatira,
o ano 538 a 1517, Sardo de 1517 a 1798 e Filadélfia de 1798 a 1844 e Laodiceia 1844 até os nossos dias. Queridos, Jesus está presente cumprindo a promessa que ele fez. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não abandona a sua igreja. Só que durante todo este período de mais de 1800 anos, ele esteve trabalhando no ministério, a segunda fase do ministério, o lugar santo. Agora, queridos, percebam que Jesus não falou das portas abertas na igreja de Éfeso. Jesus não falou das portas abertas na carta de Tiatira, ou de Pérgamo, ou de Sardes. Por que é que Jesus só veio falar das portas abertas no céu na igreja de Filadélfia e na igreja de Laodiceia? Por quê? Pense um pouco. Por que que Jesus só mostrou as visões das portas abertas na igreja de Filadélfia e de Laodiceia? Filadélfia começou em 1798 e foi até 1844. Queridos, que portas abertas seriam abertas em 1844? Que porta seria fechada? E que porta seria aberta? Vamos ler então aqui Apocalipse capítulo 3 e o verso 7. Apocalipse capítulo 3 e o verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa é uma expressão própria da igreja de Filadélfia, não aparece em outras cartas. O que é que Jesus ia fechar e o que é que Jesus ia abrir na igreja de Filadélfia? Ele ia fechar uma porta e abrir outra. Queridos, quando chegou no período de Filadélfia, Jesus anunciou que ele estava para fechar ou terminar uma fase do seu ministério. A segunda fase do ministério de Jesus estava para terminar no período de Filadélfia, que é de 1798 a 1844. E ele ia abrir uma porta para dar início à terceira e à última fase do seu ministério, que é no Santíssimo. Por isso, ele encerraria a segunda fase, fechando a porta do lugar santo e abrindo a porta do Santíssimo. Não confunda que Jesus Cristo, mesmo abrindo a porta do Santíssimo, ele continua intercedendo como nosso mediador junto ao altar de incenso. Ele não para de interceder, só que agora ele aumenta, ele amplia o seu ministério para a terceira fase. Além de interceder por você, junto ao altar de incenso, ele vai iniciar a obra de juízo, o juízo celestial, a purificação do santuário celestial. Por isso ele fecha uma porta e abre a outra porta. O verso 8 agora. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Ou quando é que a porta aberta do Santíssimo foi aberta? 1844. Antes de 1844, esta porta estava fechada. E o ministério de Jesus se restringia ao lugar santo. Mediação, intercessão. Mas agora, queridos, em Filadélfia, ele fala: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. A porta aberta estava diante de Filadélfia, porque Filadélfia foi até 1844. Em 1844, a porta foi aberta. Então, eles estavam diante da porta aberta. Queridos, diz aqui o verso 8, e ninguém a pode fechar. Ninguém pode esconder as verdades relacionadas às portas abertas. Ninguém pode pisar mais esta verdade que já tinha sido pisada durante toda a Idade Média. Durante toda a Idade Média, a doutrina do Santuário Celestial foi pisoteada pelo poder papal. Foi escondida a verdade. Queridos, agora nós teríamos compreensão daquilo que acontece no Santíssimo do Santuário Celestial. No Santíssimo do Santuário Celestial está a Arca do Concerto, com os 10 mandamentos. Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Aqui nós lemos Apocalipse 11, verso 19, diz: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Queridos, lá no templo celestial
existe o Santo e o Santíssimo. No Santíssimo tem a Arca do Concerto. O que é que existia dentro da Arca do Concerto? Os 10 mandamentos. João viu isso no santuário celestial, o Santíssimo com a Arca do Concerto, com os 10 mandamentos. Enquanto a porta do Santíssimo não fosse aberta, não existia luz sobre os 10 mandamentos. A lei de Deus estava esquecida. O sábado não estava sendo guardado. Mas, queridos, uma vez que a porta do Santíssimo se abre, Deus derramou luz sobre as verdades relacionadas ao lugar santíssimo do santuário celestial. Por isso, queridos, em 1844, Deus trouxe luz sobre a santidade dos 10 mandamentos. Por isso, em 1844, Jesus Cristo começou o juízo celestial, e no juízo celestial, a norma do juízo é a lei de Deus. Deus não julgaria a sua igreja sem primeiro revelar sobre a norma do juízo. Abra sua Bíblia em Tiago. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2, verso 10. Verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Antes de 1844, o sábado não estava sendo guardado, a não ser pelos nossos queridos irmãos da Igreja Batista do Sétimo Dia, que já estavam guardando o sábado antes de 1844. Mas as demais igrejas não guardavam. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda não existia antes de 1844. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. No juízo celestial, a norma do juízo é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Não pode existir juízo celestial, julgamento, sem que haja conhecimento e luz sobre a lei de Deus, a lei do juízo, a norma do juízo. Por isso, queridos, antes de iniciar o juízo celestial, Deus trouxe luz sobre a Arca do Concerto, que está no Santíssimo do Santuário Celestial, para que as pessoas entendessem que aqueles 10 mandamentos não foram abolidos. Não, queridos. Quando o santuário terrestre foi destruído, quando o santuário terrestre deixou de existir, Jesus Cristo morreu na cruz e o véu do templo rasgou-se de cima embaixo, mostrando que as cerimônias do santuário terrestre deixaram de existir. E depois, no ano 70, o templo foi destruído, não ficando pedra sobre pedra. Queridos, muitos pensaram, agora a lei também foi destruída, porque o santuário todo foi destruído e lá no Santíssimo tinha a Arca do Concerto com os 10 mandamentos, então também foi destruído. Não precisamos guardar mandamento nenhum. Durante a Idade Média, existia muita dúvida, muita heresia, ensinando que a lei de Deus tinha sido abolida. Mas agora, queridos, em 1844, Deus trouxe luz sobre o quê? A Arca do Concerto no Santíssimo do Santuário Celestial. Luz sobre os 10 mandamentos. Por isso, queridos, o movimento profético, que nasceu em 1844, não só compreendeu a doutrina do santuário, não só compreendeu o que acontece no Santíssimo do Santuário Celestial, que é o juízo celestial, mas entendeu também a norma do juízo. Por isso esse movimento profético que começou em 1844, começou a dar importância à lei de Deus, os 10 mandamentos. Não pode se falar em juízo sem se falar em lei. Para ter um juízo celestial, tem que ter uma lei, pela qual as pessoas serão julgadas, condenadas ou não. Portanto, queridos, aqui, voltando agora para Apocalipse, o capítulo 3, quando fala aqui no verso 8, capítulo 3 de Apocalipse, verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, esta porta aberta é a do Santíssimo. Agora, depois de Filadélfia, que terminou em 1844, veio a igreja de Laodiceia. Laodiceia quer dizer, será que é coincidência? Laodiceia quer dizer, qual é o significado de Laodiceia? Povo do juízo. Ora, queridos irmãos meus,
Laodiceia é povo do juízo? Por quê? Começou em 1844 com o juízo celestial. Começou o juízo, logo esta fase é chamada povo do juízo. Deus mostra a porta aberta, onde se faria o juízo celestial, o Santíssimo. Deus mostra a lei de Deus, mostrando a norma do juízo. E agora ele chama este povo que vai viver na fase do juízo, que é Laodiceia, ele chama de o povo do juízo. E agora Deus mostra para este povo do juízo, no capítulo 4, verso 1, ele mostra a mesma porta aberta. Não pense que a porta aberta do capítulo 4, verso 1, é uma outra porta aberta. Não, queridos. No capítulo 3, verso 7 e 8, Jesus fecha a porta do santo e abre a porta do Santíssimo. E agora, em 1844, já dentro de Laodiceia, o capítulo 4 de Apocalipse está dentro de Laodiceia. Verso 1, leia comigo agora. Verso 1. Depois destas coisas, depois que João viu Filadélfia, depois que Jesus Cristo falou para ele, eu vou fechar uma porta do santo e vou abrir a outra do Santíssimo, Jesus Cristo mostrou para ele o quê? Capítulo 4 de Apocalipse, verso 1. Depois destas coisas, não é antes, irmãos. Lembre-se que quando a Bíblia fala depois, é depois, não é antes. É depois. O que aconteceu? Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É a mesma porta aberta. Por que eu estou insistindo nisso? Porque existem teólogos que dizem que esta porta aberta, no capítulo 4, verso 1, não é a porta do Santíssimo. Ah, meu querido irmão, é tão trágico quando nós negamos a verdade. É tão trágico quando nós torcemos a Bíblia. Quando nós torcemos a profecia. Ora, meu querido irmão, portas abertas no céu só existe em Filadélfia e em Laodiceia. É a mesma porta do Santíssimo. Porque exatamente o que João viu, ele olhou através da porta aberta. João olhou através da porta aberta. E o que João viu foi exatamente um trono. Ora, meu querido irmão, o trono do Deus Pai não está no pátio, não está no lugar santo. O trono do Deus Pai está no Santíssimo. Meu Jesus querido, como podem alguns acharem que o trono de Deus está em qualquer outro lugar do universo? Não, queridos. Trono diz respeito ao Santíssimo. Trono diz respeito a juízo celestial. Por isso, a porta aberta do capítulo 4, verso 1, é a mesma porta aberta do Santíssimo. Vamos ler, verso 1. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. João foi transportado pelo Espírito Santo em mente, não é? Mentalmente ele foi transportado para onde? Para o Santíssimo do Santuário Celestial. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas acontecer. Alguns querem chegar aqui no capítulo 4 e eles querem voltar para a igreja de Éfeso, para o ano 31, para a ascensão de Jesus para o céu, dizendo que aqui, capítulo 4, está falando da porta do lugar santo e mostrando a ascensão de Jesus no ano 31. Meus queridos irmãos, vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza na compreensão sequencial que está aqui. Depois de falar de Laodiceia, povo do juízo, Jesus Cristo mostra para João o quê? A porta aberta no céu. E fala, João, eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois destas coisas. Não é voltando para o ano 31 na igreja de Éfeso, Esmirna, não. É daqui para frente, é de Laodiceia para frente. É isso que a Bíblia está ensinando. E eu mostro, e Jesus mostrou para João o trono. Veja agora o verso 2. Capítulo 4, verso 2. E logo fui arrebatado em espírito. Para onde João foi arrebatado em espírito? Para o pátio? Para o lugar santo? Queridos, Jesus já tinha dado a visão para João do lugar santo. Onde é que Jesus deu a visão para João do lugar santo? No capítulo 1, verso 12, verso 13.
capítulo 1, verso 12, verso 13, já tinha mostrado o lugar santo e Jesus vivendo, andando no meio dos 7 castiçais no lugar santo. Será que agora Jesus ia dar outra visão para João do mesmo lugar santo? Não, queridos. É para frente. Profecia nos leva para frente, não para trás. Depois destas coisas, é depois destas coisas, não é antes. Por isso, João foi transportado, aqui diz o verso 2, leia comigo, capítulo 4, verso 2. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Para onde? Que lugar do santuário celestial João foi transportado? Para o Santíssimo, onde ele viu o quê? O trono do Deus Pai. E o trono do Deus Pai não estava sozinho. O trono do Deus Pai estava cercado por 24 outros tronos. E quem estava sentado nesses 24 tronos? Os anciãos, 24 anciãos, humanos, salvos pelo sangue de Jesus, ressuscitados, glorificados juntamente com Jesus, lá no ano 31. Eles foram ressuscitados, glorificados com Jesus. Não foram só 24 anciãos, foi uma multidão de santos, mas Deus escolheu no meio daquela multidão de santos glorificados, que subiram para o céu com Jesus, Deus escolheu 24 anciãos para trabalharem no santuário celestial com Jesus. É isso mesmo. Jesus tem a ajuda de 24 anciãos que trabalham com ele no santuário celestial. E isto está já ensinado na doutrina do santuário terrestre. Porque na doutrina do santuário terrestre existiam 24 turnos. 24 turnos. E esses 24 turnos do santuário terrestre, ele está representado pelos 24 anciãos no santuário celestial. Só que aqui no capítulo 4 eles estão assentados em tronos. Trono diz respeito a juízo. Trono diz respeito a julgamento. E aqui diz, capítulo 4, verso 4. E ao redor do trono, 24 tronos. E vi assentados sobre os 24 tronos, 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos. Eram pecadores redimidos, comprados pelo sangue de Jesus, vestidos de vestidos brancos. Lá em Apocalipse capítulo 19, explica que os vestidos brancos representam a justiça dos santos. Jesus nos veste com os mantos da justiça dele. E nós somos vestidos de linho branco, puro e resplandecente. E esta é a vestimenta dos 24 anciãos. Mas os 24 anciãos, eles tinham também sobre as suas cabeças o quê? Coroas de ouro, porque eles já ressuscitaram glorificados. Eles foram apresentados por Jesus diante do Pai como primícias lá no ano 31. Mas aqui não está falando disso, aqui está mostrando eles sentados em tronos, já com a coroa de ouro na cabeça. Ou seja, queridos, eles estavam investidos de poder para participarem, juntamente com Jesus Cristo, do juízo celestial. Por isso eles estão no Santíssimo, para participarem do juízo celestial. Agora, queridos, vejam, depois que Deus mostra os 24 anciãos, Deus mostra também os 4 querubins. Verso 6, leia o verso 6. Capítulo 4, verso 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono estava o Pai assentado, não é? E ao redor do trono tinha os 24 tronos, mas não eram só os 24 tronos. Ao redor do trono também tinha o quê? 4 seres viventes, 4 criaturas viventes, cheias de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O leão simboliza que tribo, irmãos? A tribo de Judá. O leão simboliza a tribo de Judá. E o segundo ser vivente semelhante a um bezerro. E o terceiro semelhante ao rosto de um homem. E o quarto ser vivente era semelhante à águia. Queridos, estes 4 seres viventes, diz o verso 8, tinham cada um 6 asas. Eram anjos querubins. Assim como no santuário, presta atenção, queridos. Isso aqui é irrefutável. Nós estamos falando do Santíssimo do Santuário Celestial. Porque os querubins, eles não estavam no pátio do santuário terrestre,
os querubins não estavam no lugar santo, é lá no Santíssimo, do lado de um lado e de outro lado da arca do concerto, contendo os 10 mandamentos, de um lado e de outro lado. No Santíssimo tinham 2 querubins de ouro. Queridos, esta era uma representação do Santíssimo no santuário celestial. O trono de Deus está cercado não por 2, mas por 4 querubins. 4 querubins. E o que esses 4 querubins falavam? Aqui diz que eles diziam: Santo, Santo e Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E agora o verso 11. Digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Queridos, e agora o capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1, continua a mesma cena. O Pai assentado sobre o trono, 24 outros tronos e mais os 4 seres viventes. E agora aparece, capítulo 5, verso 1, aparece o livro na mão do Pai. O livro selado com 7 selos aparece na mão do Pai no Santíssimo do Santuário Celestial. E é no Santíssimo do Santuário Celestial que o Filho do Homem, Jesus Cristo, entra para receber o livro selado com 7 selos da mão do Pai. É no Santíssimo. Não foi no pátio, não foi no lugar santo, foi no Santíssimo. E Jesus Cristo entrou no Santíssimo para receber o livro selado com 7 selos da mão do Pai em 1844. Porque diz respeito ao juízo. Porque é a era do juízo, é Laodiceia, é povo do juízo, é o Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso diz aqui, queridos, capítulo 5, verso 1, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Eu chorava muito. Queridos, porque ninguém havia achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E naquele choro de João, ele foi consolado por um dos 24 anciãos. Lógico, ser humano consola ser humano, não é? E aqui diz o verso 5, e disse-me um dos anciãos: não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Queridos, a figura de Jesus como cordeiro representa aquilo que ele fez no pátio. A figura de Jesus como sacerdote representa aquilo que ele fez e faz no lugar santo. Mas a figura de Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, a figura de Jesus como leão da tribo de Judá não diz respeito ao pátio nem ao lugar santo, mas mostra Jesus como juiz no juízo celestial. Porque o Pai constituiu o Filho como juiz. O Pai assentado no trono não julga ninguém. Porque o Pai assentado no trono foi o primeiro ser acusado no universo. Antes de Lúcifer ser expulso do céu, com 1/3 dos anjos, ele acusou o Pai. Lançou acusações pesadas sobre o Pai. Jesus Cristo defendeu o Pai e expulsou Lúcifer do céu. Mas as acusações permaneceram. Então foi marcada a corte celestial. Foi marcado o dia da corte celestial, do juízo celestial, em que o nome do Pai seria reivindicado, justificado, defendido. Por quem? Pelo Filho. Por isso o Filho viveu e morreu e ressuscitou, para poder ter autoridade e dignidade para abrir o livro selado com 7 selos e defender o Pai. Na corte celestial. Foi marcado o dia da corte, 22 de outubro de 1844, no final dos 2.300 anos. Esta é a data da corte celestial. Queridos, e aqui diz, verso 5, capítulo 5, verso 5, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A figura de Jesus como leão da tribo de Judá está falando de Jesus como juiz, não como cordeiro, não como mediador, mas como juiz. Está claro isso, irmãos? Por isso Jesus como juiz, nomeado pelo Pai. João capítulo 5, verso 22.
Jesus Cristo, juiz nomeado pelo Pai, para oficiar o juízo. João capítulo 5, e o verso 22. Leia comigo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. É o Pai que está sentado no trono, é o Pai que tem um livro selado com 7 selos, mas ele não pode oficiar o juízo, ele não pode abrir o livro, porque ele vai ser defendido pelo Filho. É o Filho que tem que defender o Pai. Você e eu nascemos neste mundo para sermos filhos e filhas de Deus. E a missão sua e minha é defender o meu Pai do céu. Pela vida que eu vivo, pela vida que você vive, você está defendendo o Pai. E como é que você defende o Pai? Você defende o Pai das acusações feitas por Satanás contra o Pai. E qual foi a mais pesada acusação de Satanás contra o nosso Pai Celestial? De que a lei do nosso Pai, os 10 mandamentos, não pode ser obedecida. Que ninguém consegue guardar os 10 mandamentos. Mas, queridos, Daniel guardou, Jó guardou, João Batista guardou, Jesus Cristo guardou. Você e eu somos chamados para sermos obedientes aos mandamentos de Deus, porque nós honramos os mandamentos do nosso Pai. A lei de Deus é santa, justa e boa, porque o nosso Pai é santo, justo e bom. Deus tem na terra um grupo de filhos e filhas que honram a lei do Pai e calam a boca de Satanás, que diz que ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus. Conseguimos sim, porque o Espírito Santo grava e registra a lei de Deus no nosso coração, na nossa mente. Isto é obra do Espírito Santo. Como filhos de Deus, somos obedientes à lei do Pai. Para quem ainda não é filho e filha de Deus, ele não consegue guardar a lei do Pai, porque ele ainda não se tornou filho e filha. Ele não nasceu gerado pelo Espírito Santo. Mas todo aquele que é nascido do Espírito Santo, ele tem uma natureza santa e espiritual como a de Jesus, e o Espírito Santo grava na mente dele os 10 mandamentos. Ele tem prazer na lei do Pai. Ele não é inimigo da lei do Pai. Então Deus constituiu o Filho para ser o juiz. Aqui diz, capítulo 5 de João, verso 22, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. E o verso 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Por isso ele se tornou o leão da tribo de Judá, para ser o juiz no tribunal celestial. E agora veja, meu querido, o capítulo 5 e o verso 7 de Apocalipse. Capítulo 5, verso 7. Falando do leão da tribo de Judá. E ele veio. Quem veio? O leão da tribo de Judá. E tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. O leão da tribo de Judá veio aonde? Ao pátio santo ou santíssimo? Ao santíssimo, onde estava o trono do Pai. É no santíssimo que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, recebe o livro selado com 7 selos. Isto é obra do Santíssimo. Isto é juízo. Isto é julgamento. Isto é ano 1844. Aleluia! Por esta luz. Luz que surgiu com as portas abertas no céu. Se estas portas abertas no céu estivessem fechadas, nós não entenderíamos nada disso aqui. Mas como Deus abriu a porta aberta no céu, houve luz sobre os 10 mandamentos, houve luz sobre o juízo celestial, houve luz de quem é o leão da tribo de Judá. Queridos, bendito seja Deus, que nos escolheu, a você e a mim, para sermos filhos e filhas dele, gerados pelo Espírito Santo. E nós honramos o nosso Pai, obedecendo os mandamentos dele. Satanás diz que ninguém consegue guardar, mas nós temos prazer em meditar na lei do nosso Pai de dia e de noite. Jesus Cristo disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos será amado também do meu Pai. Queridos, nós vivemos na terra com a missão que Jesus tinha, honrar o Pai Celestial. Você é filho, você é filha. Vamos honrar o nosso Pai, obedecendo e exaltando a lei do nosso Pai, como nosso Salvador Jesus Cristo exaltou e obedeceu. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. Que Deus te ajude a entender sobre as portas abertas no céu.
Vivemos hoje no grande dia do juízo celestial, que começou em 1844 e continua. Logo mais, queridos, vai começar o juízo dos vivos. Logo mais vai iniciar o juízo dos vivos. E nós temos que entender, pelas portas abertas no céu, nós vamos entender também o juízo dos vivos. Que Deus te abençoe. Deixe-me orar com você. Pai Santo que estás nos céus, bendito seja o Senhor pelas portas abertas no céu. Bendito seja o Senhor por aquilo que Jesus Cristo fez no pátio, morrendo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor nosso Deus e Pai, por aquilo que Jesus Cristo fez na segunda fase, no lugar santo como nosso mediador e intercessor. Bendito seja o nosso Deus e Pai, porque Jesus Cristo avançou para a terceira fase, entrando no Santíssimo, recebendo da mão do Pai no Santíssimo o livro selado com 7 selos e iniciou o juízo celestial. Bendito seja o Deus nosso Pai, porque temos um juiz que nos ama, que morreu por nós, um juiz que é membro da nossa família, é carne da nossa carne, é sangue do nosso sangue. Ele é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Querido Jesus, volte logo. Querido Jesus, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Vem, Santo Espírito, e habita em nós. Escreve na nossa mente os mandamentos do nosso Pai e dá-nos forças e capacidade para não somente guardarmos os mandamentos, mas para amarmos os mandamentos do nosso Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Amém.